E hoje também saíram os novos números do desemprego no Brasil. Denise Campos de Toledo, como era esperado, resultado não foi bom, né, Denise? Exatamente, Tiago. Não dava para ser diferente. No primeiro trimestre, não é? Nós tivemos aí o desemprego em 12,2%, são 12,9 milhões de desempregados. Houve expansão. Agora é importante notar, março foi atingido parcialmente pela pandemia, foi quando alguns estados começaram a interromper a atividade, quando começaram a ocorrer os primeiros casos aí de demissão, então as pessoas que trabalhavam por conta própria começaram a ter dificuldades. E vai haver distorções em relação aos dados do mercado de trabalho. Por exemplo, o governo não está conseguindo fechar os números do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Isso porque há dificuldades de coleta das informações diretamente, não dá para fazer essa pesquisa no campo, e as empresas, muitas interromperam a atividade, então elas não passam as informações de uma maneira correta. Então, qualquer dado de mercado de trabalho agora deve ser observado com essa ressalva. Agora, a gente já vê o aumento do número de desempregados, e eu acho que essa matéria da Beatriz dá uma dimensão do que acontece de fato no mercado de trabalho aqui no Brasil. Porque a gente vinha registrando sucessivos recordes de trabalhadores da informalidade, trabalhadores por conta própria, sem carteira assinada, e agora a gente percebe que tinha muita gente fora da estatística. O governo foi surpreendido pelo número de pedidos de auxílio que já foram concedidos aí para esse benefício para mais de 50 milhões de brasileiros. Mesmo assim, ainda tem fila de espera de cadastros ainda em aberto, gente reclamando que não conseguiu. Então, você tinha uma população invisível que não entrava sequer nessa estatística da informalidade, vivia fazendo bico, vivia com alguma atividade, né, precária, fora do emprego formal. Isso tende a aumentar. Agora, em relação à taxa de desemprego, muita gente conta com a possibilidade, alguns analistas aí, de o desemprego chegar a 15%, a 17%, pelo menos nessa primeira fase. A gente vai ver qual foi a eficácia da medida lançada pelo governo para tentar segurar empregos, que é aquela flexibilização de contratos, né? O governo fala em mais de 4 milhões de empregos já preservados, com base nos acordos que estão sendo fechados, ou para redução de jornada e salário, ou então suspensão mesmo dos contratos. Em princípio, esses empregos ficam mantidos. E há o compromisso, inclusive, das empresas que fizerem esse acordo, de depois, pelo mesmo período, manterem o emprego, né? Então a pessoa não vai ficar desempregada. Se faz um acordo por 3 meses, 2 meses, depois tem o dobro do tempo aí de estabilidade. Então isso pode adiar algum corte maior do mercado de trabalho, mas é uma situação muito difícil, né? Porque aí você vai ver queda do rendimento, quem tem essa redução de jornada com queda de salário também, tem os informais que podem ficar sem atividade porque não podem sair às ruas, porque as pessoas, os consumidores também não estão indo às ruas, e a gente tem essa situação ainda muito mal resolvida aqui no Brasil. A gente tem visto os números crescerem num ritmo muito acelerado, se fala em subnotificação, e de repente a gente pode ter até um fechamento maior em algumas cidades. Ô Denise, rapidamente, falando agora sobre o outro mercado, o mercado financeiro. A pandemia atingiu, claro, a atividade global de uma maneira certeira, mas mesmo assim foi um período de reação importante dos mercados, né? Exatamente, o mês de abril é surpreendente quando você olha só o resultado desse balanço que está saindo. Até ontem, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui no Brasil já tinha subido quase 14%. Né? Nós tivemos também o dólar em alta, tudo subiu, né? O ouro subiu, o dólar subiu, o euro subiu, o dólar acumulou uma alta de 3%, porque ele registrou uma queda aí nos últimos dias. Hoje a abertura está sendo em alta de 0,28%, a cotação de venda do comercial está R$ 5,37, e olha que ele tinha passado dos R$ 5,70 naquele momento de maior estresse do mercado. Mas é isso, você tem um ajuste técnico, porque as bolsas tinham despencado, então desde a Ásia a gente está verificando aí um movimento mais positivo. Hoje as bolsas da Europa também mais negativas, talvez até assimilando aí os primeiros dados sobre o tombo do PIB na região, que ficou na média em 3,8%, mas nós temos França e Espanha, por exemplo, uma queda no primeiro trimestre de mais de 5% do PIB, né? Então é a constatação do impacto efetivo que a pandemia teve sobre a atividade econômica, mas para o Brasil a tendência é de fechar mesmo. Hoje é o último dia útil, né, no Brasil, e o mês de maio para a gente só vai começar na próxima segunda-feira do ponto de vista de mercado financeiro, porque amanhã é feriado aqui no Brasil.